Eu tenho o poder de transformar vidas através de procedimentos que vão muito além da estética. E é muito além da estética mesmo. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você. E a minha convidada de hoje, gente, vai trazer aqui um conteúdo maravilhoso. Ela é fisioterapeuta, dermatofuncional, empresária e uma mulher linda. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e também se inscreva na minha rede social, que é Viviane Palma Oficial. Seja muito bem-vinda, Bianca Barchetti. Muito obrigada, eu fiquei muito lisonjeada com o convite de poder estar aqui hoje, compartilhar um pouco da minha experiência, da minha história e ajudar aí tantas pessoas, mulheres, né, que nos assistem. Ah, conta para nós quem é a Bianca. A Bianca é uma mulher de garra, de força, de sonhos, uma mulher que acredita muito em servir pessoas, ela gosta de cuidar das pessoas, e eu acho que é por isso que eu venho traçando essa experiência clínica há tanto tempo e fazendo sempre algo diferente, né. Eu sou motivada a cuidar das pessoas, então eu trago isso muito para o meu negócio, que é a Clínica Splendore, e para os colaboradores, e é nítido ver e como me deixa grata, ver a transformação das pessoas. Por isso que eu sempre falo que eu tenho o poder de transformar vidas através de procedimentos que vão muito além da estética, e é muito além da estética mesmo. Isso é muito importante, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham que é só sobre beleza, né? Mas é Não. sobre autoestima e a autoestima muda tudo na vida da mulher, do homem, enfim, de qualquer Com pessoa, né? certeza, e ela já é encarada, já foi o tempo da estética ser encarada como algo fútil. Hoje ela está muito atrelada à saúde, tanto física quanto emocional. A gente trata ali a pessoa como um todo. Então eu sempre falo que às vezes as questões estéticas que as pessoas me trazem têm muita história por trás delas. Então, como por exemplo, né? Uma mulher chega e ela fala sobre a celulite. Celulite é algo da mulher. A mulher tem celulite, são os hormônios femininos. Alguém já viu homem com celulite? Não existe, gente. Infelizmente, Não né? Só tem. sobrou pra Só gente. que a questão por trás é como ela se sente quando está com o marido, num biquíni, ou num ambiente que está exposto a várias pessoas. É essa fragilidade que ela sente, né? Então eu sempre falo que eu trato a queixa e a causa, é uma história. E acompanhar isso do primeiro dia para a segunda vez que ela nos visita, ela já é outra pessoa. Ela já se arruma, ela já tem outra postura. Entendeu? Então isso me motiva cada vez mais. E só aqui em Alphaville eu já tô há 14 anos e Uau. atendo as mesmas pessoas. Eu falo que até tem um pouquinho de psicologia nisso, porque a gente se torna amiga, a gente sabe da história de vida, dos filhos, né, as questões. Então eu também sou preocupada com isso. Você olha pra pessoa como um todo, né? Totalmente. Eu acho que esse é um diferencial que todo mundo tinha que colocar nos negócios, que é o amor. A relação comercial, não posso ser hipócrita, ela é importante, a gente necessita, mas isso para mim é um adendo do que vai acontecer. Mas primeiro momento, quando alguém pisa lá, eu procuro receber com o maior amor, um abraço, seja bem-vinda, sirvo, coloco-me ali naquela posição para servir aquela pessoa. E eu acho que é por isso que a gente vem colhendo tantos frutos bons, assim, sabe? E eu tento mudar, porque infelizmente a gente está num mundo muito acelerado, na era digital, que é necessária, mas isso nos coloca numa posição imediatista. Tudo ali parece que a grama do outro é mais verde. Ali, como que aquela mulher consegue dar conta que eu assisto ela nas redes sociais e ela faz tanta coisa e eu tô aqui e não consigo. E na verdade, não é dessa forma.
né? Por trás disso existem pessoas de verdade. Então, eu sempre trago isso sobre essas questões, né? Aquela mulher não tem celulite. Olha, ela tem. Existe algo que ela tenha feito para parecer assim aos seus olhos, né? Na revista, nas fotos, nas redes sociais, mas ou ela faz alguma outra coisa que a gente não vai além da saúde para que ela não E tenha. muitas das vezes também é um Photoshop da vida, né? Totalmente, é tudo manipulado. Eu falo que é a vida dos filtros, né? A vida dos filtros. Então, eu quero desconstruir isso. E quando eu falo dos meus colaboradores, eu tento trazer esse lado humanizado, né? Uma E isso equipe que você está jovem. falando sobre esse lado dos colaboradores, porque você é o reflexo dos seus colaboradores. Então, se Totalmente. você trata os seus colaboradores bem, consequentemente, eles vão tratar os clientes bem também, né? Sim, ontem mesmo eu me peguei com uma situação lá na clínica de uma colaboradora falando para uma paciente, falando, nossa, ela é diferente. A Bia, sou conhecida como Bia, né? A Bia é muito diferente. Você acredita que ela comprou? Eu comprei um mimo para elas e do nada ela deu para nós, nos pegou de surpresa. Ela está sempre cuidando como uma mãe. Então, eu quero O isso, sabe? acolhimento, né? Eu acolho as pessoas e quero sentir. Muitas vezes, os colaboradores mais novos, às vezes, não têm essa dimensão. Por ser acelerado, não É outra entende, geração, né? mas depois acaba fazendo todo sentido. Mas eu falo que eu não posso mudar como eu sou. Esse é meu Exatamente. chamado, é o meu propósito. Desde a época que eu me formei, há 21 anos, eu sigo pela mesma estrada. Então, aprendi muito. Caí, levantei, passei por muitas coisas, mas eu não desisti porque eu sabia que era isso que eu tinha que fazer. E eu escuto, assim, um obrigada constantemente de pessoas que eu falo, nossa, eu só fiz a minha parte. Já fiz o meu E, trabalho, né? e elas relatam o impacto que eu tive nessa vida delas. E eu falo, Senhor, obrigada. É isso mesmo que eu nasci para fazer, para servir e cuidar das pessoas, porque lá assim como a gente já comentou, é como um todo. Você não se sente mais uma lá. E é isso, é o trabalho que você faz lá. Você não trabalha só estética, né? Mas você trabalha o corpo, a mente e o espírito. Sim, por isso que as pessoas Não não se me desligam, deixam, né? Não não desligam. deixam. E agora, com 14 anos, né, aqui em Alphaville, eu já comecei a atender as filhas das pacientes. Então, assim, hoje, para um tratamento específico, que é de, por exemplo, depilação a laser, eu já estou atendendo as filhas delas. Então, eu acho que Outro isso. dia, até o dia que eu fui na clínica, você comentou comigo que tinha uma paciente que saiu, que o filho estava com febre, queriam fazer algo com ele lá, e você ficou dando uma assistência para ela que não Sim. tinha nada a ver com o processo, né, que você dá o atendimento na clínica, mas você deu atenção para ela, né? E o quanto que aquilo orientou ela até mesmo, que queriam fazer coisas que não era legal, então. Sim, com outros propósitos que fogem, né? Assim, pela área da saúde, eu sou da área da saúde, eu estudo muito, né? Então, eu tenho 2 pós-graduações, eu tenho residência clínica, e eu não deixei de estudar. É uma área que eu tenho que estar em constante evolução. Com isso, eu aprendi muito sobre vários segmentos, até porque eu tinha que aprender por questões pessoais que eu estava passando de saúde, e eu tinha que entender de tudo, até para quando chegasse no profissional, eu saber o que eu tinha que ser encaminhada. E isso que você falou de acolher os filhos veio de um processo pessoal meu. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu estava grávida, eu ainda estava naquela época que eram todas as influencers da maternidade. E aquilo me fez muito mal. Vivi, aquilo me fez muito mal como mulher. Eu me sentia uma péssima mãe. E aí, e estar com um recém-nascido, tendo que fazer as funções, porque eu não deixei de trabalhar, eu tinha que cuidar da minha casa e eu tinha que me cuidar. Então, quanto era difícil, eu precisava fazer minha unha
E o meu filho, quando chegava, ele chorava, como as pessoas repeliam. Aí eu falava, nossa, eu nem vou mais fazer a unha, porque eu tava com um bebê chorando num lugar que não era para chorar. E com isso, eu acolhi as mães. Então, hoje eu sou Você entende a total dificuldade dessas essa mães dor, hoje. é você entender a dor que tá por trás. Além, eu sou especialista no atendimento de gestante na clínica. Eu até fiz uma sala para acolher gestante. Desenvolvi uma maca que a mulher pode deitar de bruço na gestação. E com isso, por quê? Porque na minha gestação eu falava, gente, que difícil, dor nas costas e tem que deitar de lado, que era a técnica que a gente fazia antes. Eu falei, não, vamos deitar de bruço. Tanto é que é o concurso lá das grávidas, deitar de bruço na Esplendor. E é o sonho, né? Porque Não tem é? mulheres que têm o hábito de dormir de De bruços. bruços. E Chega depois nesse momento, como é que faz? e não consegue. E aí a gente já vai e já trata o pós-parto. Eu falo, ó, vai ter o período, segue as orientações do seu médico, vai ter o período que você não vai sair com ele de casa, tem as vacinas, mas se você precisar, vem, traz ele. Quantos carrinhos de bebê a gente não recebe? Eu falo, vai lá se cuidar, deixa seu bebê comigo. Eu fico lá, eu cuido, troco fralda. Ai, que E delícia. assim, por vontade mesmo, né, de querer ajudar aquela outra mulher. Você entende a dor dessa mulher, né? Totalmente, eu Porque passei por isso. é um momento que você tá de transformação geral na vida, né? Porque muda o corpo, nasce uma mãe. Com certeza. Você, por mais que as pessoas venham e te dê orientações, mas você não dá para aceitar tudo, né, Não, que as e pessoas ainda falam. vive aquela época dos palpites, cada um fala uma coisa. Como eu estava te dizendo, aquela época em 2013, que eu tive meu primeiro filho, bombou essa questão das influências da maternidade. Eu ficava ali assistindo, eu falava, nossa. Então ele tem um problema, porque ele não dorme. Os filhos de todo mundo dormiam, aquela mulherada linda, maquiada, Que plena. vida, né? Que mundo é esse que E eu elas falava vivem, assim, né? não é possível, sabe? A questão da amamentação. Então você só era uma mãe, uma boa mãe, se você amamentasse seu filho, mas tem muitas questões. Graças a Deus eu tive o prazer de amamentar meu filho, mas aí às vezes falavam de como que era, eu falava, não, mas eu não sinto isso, então será que eu tô errada? E daí fica aquela interrogação na cabeça, né? Será que eu Sim. sou uma péssima mãe, Aí eu né? ficava questionando a minha mãe é assim mesmo? E questionando o pediatra do meu filho, ele falava assim, Bianca, se acalme, tá tudo bem, ele tá ganhando peso, é dessa forma, mas porque tem as comparações, E né? você falando disso, eu também, a minha filha nasceu em 2013, mas ela já é a minha segunda, né? Então eu tinha um filho já com 7 anos quando ela nasceu. Só que ela teve reações parecidas com o meu filho. Meu filho golfava muito. Só que ele engordava. E ela golfava Não, muito, só que ela teve um perdia mês que peso. ela, tipo. No começo era 1 quilo. Primeiro mês ela ganhou 1 quilo. Meu filho todo mês ele ganhava 1 quilo até mais. Ela no primeiro mês ganhou 1 quilo. No segundo mês, deu mais de um mês, deu quase 45 dias, ela ganhou 700 e poucas gramas. Eu já percebi que estava estranho. E ela tinha um horário à noite que ela chorava muito. E a gente achava, é cólica, né? É Sim. cólica. Trocava tudo, é cólica. E era todo dia, aquele horário era o horário que dava a dor nela. Daí, eu já tinha uma experiência, porque já tinha tido um filho. Então, você já fala, não tem algo errado. Daí, no próximo mês, ela engordou 100 gramas. Eu falei, não, Aí tem algo acendeu sua errado. luzinha. Daí eu falei, não, tem algo errado. Daí já fui pesquisar, olhar, entender. Falei, o problema dela não é que tá sobrando. O meu filho mamava muito, tinha muito leite. E ele soltava o que sobrava mesmo, porque mamava demais. Menino mama muito. Sim. A menina já é totalmente diferente. Pelo menos pra mim foi muito diferente os dois. O meu também, eu tenho um menino e uma menina. É. E aí, quando eu tava grávida da menina, eu falava assim, agora eu já sei tudo. Eu vou lhe dar, não vou dar, não, falei, vou levar a chupeta já para a maternidade, vou pedir para a enfermeira ficar, porque antes eu ficava assim com meu filho, vai dormir no carrinho, eu falava, já tinha estabelecido como ia ser. Manuela chegou para me mostrar que eu realmente precisava aprender mais, assim, não tinha experiência nenhuma, Não, parecia. e eu não sei você, mas pra mim, a menina, ela já nasce
com ativa. Sim. Totalmente diferente do menino. O menino é mais tranquilo, ele é de Totalmente, boa. até hoje. E a minha filha é totalmente, desde pequenininha, ela já andava, tanto que eu andava com ela, às vezes, nos lugares, as pessoas, nossa, ela é ativa, né? Porque, assim, muito pequenininha não falava, mas ela já falava com os olhos. E daí, conclusão, ela engordou 100 gramas no terceiro mês. Daí eu passei com a pediatra, até na época eu estava passando pelo convênio. Eu falei, não, eu vou levar na outra pediatra que eu levava, que era do outro convênio, porque eu confio nela, já passou meu filho bastante tempo e levei. Chegou ela me encaminhou para um especialista, num gastro. E na hora que eu passei nesse gastro, ele olhou para ela e falou assim, ela tá ou com intolerância à lactose ou à proteína do leite. Daí pediu para fazer exame de sangue, mas ela era tão magrinha, porque ainda não tinha ganhado peso. Quem disse que conseguiu fazer? Não achava as Não veias. não conseguiu tirar. E aquele sofrimento, né? A gente como mãe, você sente a dor em você. Daí ele falou assim, não, vamos fazer um tratamento. Vamos tirar a lactose da sua alimentação. Tirei, deu uma melhorada, mas não resolveu. Ele falou assim, então vamos entrar com leite sem lactose para ela. Você começa a dar mamadeira e vamos ver como é que vai ser. E ela estava com 4 meses, ela parou de tomar o peito, mamar no peito. E o meu filho, ele mamou até 9 meses. Eu amo amamentar, assim, tipo, eu gostava muito. Para mim, me dava muita satisfação amamentar. E eu tinha muito leite. E daí ela parou. Daí eu falei, nossa, não sou uma boa mãe, né? E lá vem a culpa, né? Daí Como a vem gente a se culpa. culpa. Mas daí, por outro lado, você vai tendo bons profissionais que te orientam a te mostrar que aquilo está sendo melhor para ela. Com certeza. E daí eu fui entendendo e ela pegou a mamadeira e foi super de boa. Não era sobre você, né? Exatamente. E daí resolveu a questão. A gente nem descobriu se era proteína do leite ou se era lactose, porque já resolveu. Eu falei, não Sim. vou ficar. A gente evitou, na verdade, até 1 ano de idade, dar coisas à base de lactose, que tinha leite. E com 1 ano e pouco, ela já começamos a introduzir e ela foi aceitando. E hoje não tem problema Não tem nenhum. nada. Mas eu falo assim, é muito diferente. E você, tem um monte de gente que fala uma coisa. É cólica. Pode ser isso que você comeu. E você fica, é um monte de ideia, é um monte de opinião, De de informação, você não sabe informação. para onde você vai. Não, e Né? outra, né? A nossa mãe, a informação que eles tinham de pediatra é totalmente diferente do que a gente tem E hoje. tinha muitas receitinhas caseiras que hoje eles não fazem mais, né? O chazinho. Eu sou da época do chazinho, né? Minha mãe dava chazinho para mim. Até que teve um dia lá com o meu filho que ela falou: vou fazer um chazinho. Eu falei: mal não vai fazer, né? Um chazinho Eu de também sou camomila. dessa opinião. Eu não proibia, mas também a gente não ficava tanto assim. E às vezes eu ouvi muito da minha mãe, é o pediatra que sabe, né? Porque elas ficam chateadas, né? Fica magoada. Eu criei 4 filhos e tá tudo aí vivo e com saúde. Mas você vê que tudo é questão do profissional, que graças a Deus você encontrou também um profissional bom que ama a profissão dele. Porque já pensou se nesse fato ele pedisse, não, vamos fazer uma endoscopia, sabe? Em vez de falar, não, tenta isso. Não, na verdade, ele, na hora que ele olhou o ânus dela, ele falou assim: tem uma fissurinha aqui no ânus dela. E normalmente, quando essa fissura É da proteína do é leite. da proteína do leite. Daí ele falou assim: já levantou, né? Já deu o diagnóstico, né? E eu falei, quantas vezes a gente passa em profissional e achar um profissional de qualidade, né? Porque tem muitos aí, mas tem muitos que não sabem o que tá Você falando. sabe que isso hoje em dia é uma das coisas que mais me deixa chateada, porque geralmente quem escolheu ir para a área da saúde, ela tem que ter amor à profissão e tem que estudar muito. Não pode deixar com que a relação financeira se sobreponha a isso, porque a gente faz juramento, a gente trata seres humanos de qualquer idade. É muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. A gente toca almas humanas, entende? Então, assim, a gente, olha, muitas vezes eu não sei tudo. Às vezes chegam casos lá, Bia, eu tenho a síndrome X. Aí eu falo, olha, sobre essa síndrome eu não sei.
mas eu vou ver, eu vou estudar todo o seu caso. Você consegue voltar para que a gente faça, para eu entender mais sobre isso, né? E me entregar para aquela pessoa em todo o conhecimento. Quantas vezes pacientes aleatórias no hospital falam, ai, Bia, eu sei que não é da sua área, mas está acontecendo isso, isso e isso. Você acha que é esse caminho que eu tenho que seguir? Aí eu falo, não. Como assim? Que hospital você tá? Não, pede isso, isso e isso. Vai, fique em cima. E é uma questão que está muito defasada hoje. A E às pessoa hoje vezes pode ter o melhor plano de saúde. a pessoa às vezes vai pro médico, né, pro hospital, chegar lá, eles querem fazer dinheiro, né, fazendo você fazer um monte de Sim. exames, enfim, de procedimentos, para eles poder fazer o dinheiro deles, mas eles não olham para você como um todo, né? Sim, às vezes nem perguntam. Muitos casos já te encaminham, porque eu não sei nem se pode falar aqui, mas ganha para fazer ressonância magnética. Então vai lá, é o que mais paga. Aí você entrou lá, eu tô com uma dorzinha aqui, aí fala, vai para ressonância magnética. Mas você nem teve tempo de contar a sua história, às vezes pode ter sido uma entorse que você fez, né? Não investiga, não conversa. E trazendo isso para minha realidade, eu passei 5 anos buscando uma dor que eu tinha. Vivi, eu fui em todos os profissionais que você pode imaginar. E já nem eram mais do convênio médico. Todo mundo que me É porque você indicava um começa no convênio, profissional, você já sai porque você quer buscar uma tudo solução, né? particular, em 5 anos, cada um mandava eu fazer uma coisa. Eu fiz todas as terapias que você pode imaginar. Eu fiz, tomei todos os remédios que você pode imaginar. E eu vim piorando. E qual era a questão? A minha dor era no quadril. Uma dor no quadril, mais ativa, fazia meus exercícios e falavam: você tem uma tendinite No quadril. no quadril, que é o que dava no exame. E aí, trata dessa forma. Então, fui em quiropata, osteopata, fisioterapeuta, mesmo sabendo, eu falava, me entregava acupuntura. Até em massagem com cegos, que me indicavam, eu estava desesperada. Porque com essa evolução da dor, ela foi aumentando em 5 anos, fazendo tudo certinho que me mandavam fazer. E eu fui piorando e fui perdendo muito a minha qualidade de vida. Então, eu trato pessoas, eu tenho que estar bem. E começou a ser um peso muito grande para mim, porque eu estava com dor, eu tinha que engolir ela, me vestir, me produzir, fazer as minhas obrigações, levar os filhos na escola, dar o almoço e chegar no meu trabalho. Aquilo exigia muita força de mim, mas Gasta uma ninguém energia que percebia. você já não tinha, né? Quem me conhecia falava, você tá bem? Porque acho que os olhos falam, eu sou muito expressiva e acho que os meus olhos falavam, eu tô com um pouquinho de dor, mas tá tudo bem, tipo, me deixando pra trás Uhum. mesmo, mas me cuidando. Aí eu era muito ativa, fazia musculação, pilates, beach tênis. Aí de ouvir muito as pessoas falando, você tá piorando porque você tá treinando muito. E aí E eu chegou. falei, é isso, né? Cada um vai falando uma coisa, Aí né? chegou agora, porque aí me mostrou que eu não sabia nada, né? Porque tendinite para fisioterapeuta se trata assim. E eu até comprei alguns aparelhos para cuidar de mim na clínica, porque eu estava gastando muito dinheiro. Foi muito dinheiro ao longo desses 5 anos. E piorando. Aí, nesse ano novo, de 24 para 25, a minha mãe falou: Não, você está se exercitando muito. E isso trazendo até uma tristeza, né? Porque você falava: Nossa, conviver, dormir e acordar com dor. Eu já estava no estágio de 24 horas Nossa. e todos os profissionais. Aí chegou 2025, eu falei, não vou fazer nada mais. Parei com tudo. O que aconteceu? Eu piorei mais. Aí que eu Nossa. falei, agora que eu não sei mesmo, né? E aí, o último profissional que eu fui buscar, que eu tava lá, uma paciente falou, vai, passa com ele, porque ele é do melhor hospital, ele é especialista. Eu sei que eu saí de lá, peguei meus filhos da escola, fui para São Paulo passar com ele. Ele não ficou comigo, vivi 5 minutos. Eu cheguei e falei, doutor, vou te contar a minha história, porque você é a minha última alternativa, é isso, contei, levei os exames. Ele olhou para mim e falou assim, você já pensou em passar num psiquiatra? Eu falei, não, doutor, e nem vou passar.
agradeço a sua atenção e levantei e fui embora. Paguei a consulta, caríssima, e fui embora. Aquilo, Vivi, mexeu comigo num tanto que eu falei, eu não tô Eu doida. tô com dor no quadril, tá querendo Eu falar que sinto essa dor, aí eu queria ficar que provando ele para as estava querendo dizer pra pessoas que eu você sentia. que não era uma dor física, era uma dor emocional. É, mas ele não abriu meu exame, ele não fez, tocou o exame físico, né? Que geralmente se faz. E aquilo acabou comigo. De verdade, eu fiquei numa tristeza e falei para Deus assim: vou viver com essa dor. Tá bom, Deus, agora eu vou consentir, vou viver com ela. Até que chegou no limite do meu trabalho, do atendimento, que eu, no final do atendimento, eu sentei e já não levantei mais. De lá fui para o hospital e aí eu falo que apareceu um anjo na minha vida, porque eu nunca tive tanta certeza do caminho que ia seguir aquilo. Eu lá internada com os medicamentos, nisso eu perdi toda a força da minha perna esquerda Nossa. e eu preciso da perna para trabalhar. Com os 2 filhos, sabe, assim, um monte de questões na cabeça. Entrou o médico, um neurologista. Nunca me encaminharam para um neurologista. E ele falou: Bianca, eu já sei o seu problema. Você tem isso e o seu problema é na coluna. Eu falei: na coluna, doutor? Nunca ninguém olhou para minha coluna. Ele falou: não, já pedi. Enquanto você estava internado, eu pedi a ressonância da tua coluna total ali, até o quadril, para eu entender. Ele estudou o caso. Ele olhou pra você, né? Ele Ele deu olhou. importância Tanto é pra que ele tudo que estava falava, acontecendo. você ativa desse jeito, porque eu já chegava no médico falando, eu não quero atestado, viu? Eu tenho 2 filhos, eu já preciso sair daqui. Eu não quero ficar aqui. E eu não gosto de tomar remédio também. E aí, porque muitos dos remédios analgésicos, eles tiram um pouco eu falo das faculdades mentais, né? E eu falo, eu preciso da minha cabeça, né? Não posso ficar relaxada assim para trabalhar, nenhum dia deixei de trabalhar. Ele falou, já sei. E o meu problema era tão grave, Vivi, que dali eu já fui para uma neurocirurgia, Uau. né? Só que quando ele me explicou tudo, em nenhum momento eu questionei, tive Te trouxe dúvida. segurança, né? Você teve a Eu, certeza daquilo que você tinha orado e eu pedido, brinco né? não porque é a verdade. Quando ele entrou no quarto do hospital, assim, eu falo, doutor, estava iluminado, era diferente. Porque ele virou e falou assim, você já vai operar. E uma cirurgia na coluna, imagina? Quantos medos não Assusta, né? traz, assusta. Eu estava com lesão medular. Podia ser gravíssimo as coisas. Ele falou, você já estava no último do limite. Ainda bem que você veio para cá hoje. Eu falei, ainda bem que o senhor me atendeu, porque até então nunca ninguém tinha olhado para isso. E aí eu não questionei absolutamente nada. E aí teve uns dias antes da cirurgia, as pessoas, mais uma vez, com as opiniões, querendo cuidar, preocupadas comigo, mas falando, Bianca, você não conhece? Mas corre o risco dessa cirurgia de você ficar paraplégica? O que vai acontecer? Eu falava assim, não sei. Só sei que eu senti tanta segurança nele e é esse caminho que eu vou seguir. Hoje tá fazendo, eu tô com 90 dias de pós-operatório, mas foi uma cirurgia muito grande, de reconstrução toda da minha coluna lombar. E o que que era exatamente o problema? Quando eu cheguei, as vértebras estavam fundidas, não tinha mais o disco, que entre as vértebras tem um disco, né? Que é o que absorve o impacto, não tinha mais esse disco, e passa por ali o nervo da perna. Então, a minha dor na perna era causada por essa compressão neural. Que não tinha circulação com o E nervo. todo o remédio que eu tomava, injeções, eu tomei bateria de injeções, nada sanava a dor. Até eu ficava com vergonha. Que eu tomava injeção, passou? Eu falava, não passou. E o neuro explicando para mim, falou, nunca ia passar a sua dor, porque a sua dor era de uma compressão nervosa. A sua dor não era muscular, a sua dor não vinha nesse caráter, né? Então, agora a gente vai melhorar isso. Agora, e ele me deu tanta segurança, ele falou tudo o que ia acontecer, o passo a passo, eu só fui, Vivi. Hoje eu sou outra mulher, assim. E eu elogiei ele pela postura, porque nesses 90 dias ele me acompanha de perto.
E ele não me cobrou R$ 1, Vivi. Olha. É o amor à profissão dele. Quantas vezes ele já não pediu para me avaliar no consultório? E nada. É, e você é uma mulher jovem, né? Chegando numa situação dessa que você vai ficando debilitada, né? Porque por mais que você estava Sim, trabalhando, mas estava te debilitando. totalmente. Eu perdi totalmente minha qualidade de vida. Porque aí, depois que eu saía desse papel, né? Eu terminava meus atendimentos, cuidei das pessoas, cuidei dos meus filhos. Quando eu chegava para tomar meu banho, deitar na minha cama, parece que eu desmoronava e falava, ai, é aqui que eu posso ficar. Aí os finais de semana era ali que eu queria ficar, em cima da cama, porque era a posição mais confortável. Não, e você é uma mulher ativa, né? Daí as Totalmente. pessoas te veem naquela situação em cima da cama. Não é o perfil, né, de quem gosta de ficar Mas ali, na né? verdade nem as pessoas perceberam, porque isso Não. acontecia nos finais de semana. Aí quando, vamos almoçar, vamos sair, uma coisa importante, eu aprendi a dizer não. Muitas vezes eu ia. Ah, coitada, a Vivi me chamou. Eu não vou fazer isso com ela, eu vou almoçar. Então, às vezes, eu passava por cima da dor, ou de querer ou não, e falava, eu ia pela pessoa sempre. E aí eu aprendi a dizer não. Eu falo que, gente, quando você aprende a dizer não, é tão libertador. Eu brinco que você pode falar não, mas com carinho. Né? E tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu falava, ai, não, tô aqui deitada, eu tô um pouco indisposta, vou ficar aqui, mas não transparecia que eu estava na cama, Uhum. entende? Então, e segunda-feira eu tava lá de volta. Então não transparecia para as pessoas. Aí comecei a brincar com os meus filhos de cinema, colocava os dois na minha cama pra gente estar junto e eu tá na minha posição mais confortável. Então esse começou a ser. Ah, nessa É, e época de eles eram pinta, pequenininhos, né, nessa época. há 5 anos atrás, quando tudo começou, né? Agora eles já entendem muito. O Cauã tem 12 anos e Manuela tem 9. Então, de ver isso, eles entendem, viu? As crianças são muito Eles sentem, inteligentes. né? Eles É, sentem. e ajudei até no pós-operatório. Você precisa ver que lindinho. Um calçava meu sapato, um me ajudava a vestir a roupa, porque ainda estou fazendo a fisioterapia para ganhar a mobilidade de volta, né? É porque é um Mas processo, né, delicado, até porque você tem que ter muito cuidado, né? totalmente. Não é tudo hoje que eu posso fazer. Ele tirou os meus saltos altos. Então, eu tive que aprender a viver de tênis. E hoje eu adoro tênis, sabe? Então, eu É, e é mudei entender, né, muito que dá para ser elegante mesmo de de tênis, né? tênis, de tênis. Assim, hoje eu tenho vários tênis. Antes eu colecionava os saltos. Hoje são os tênis para cada momento do Não, e dia eu falo, ali, e né? não tem como, né, você não ser grato por ter uma qualidade de vida, né? O que que adianta, né, você usar Mas era salto e isso não que me ter qualidade de pegava. vida? Era isso que me pegava, assim, que começou, querendo ou não, a mexer sem com a minha cabeça. Uma de questionar, que eu falava, gente, falava pra Deus, né? Deus, eu sou muito temente a Deus, eu tenho muita fé. E eu falava, mas por que que eu tô passando por isso? Aí eu falava, mas eu não fiz mal pra ninguém. Será que eu tô pagando o quê? Sabe? Eu Não, me e eu falo, questionava e todos os vem, né, essas dias. interrogações na cabeça, essas vozes, né, que fica falando, o que que eu fiz, né? Que será que, aonde que É, eu tô errando, né? O que que eu tenho que sempre, consertar? sempre. E não é sobre isso, né? Sempre. E por eu ter sido criada assim, dessa forma independente, né? Era eu por mim, assim, né? Então eu falava, onde eu trazia sempre a culpa pra mim. De tudo na minha vida. E consequente isso e vai gerando mais um peso, Com né? certeza. Mas aí a terapia vem para nos deixar leve, né? E eu aprendi que muitas dessas questões não tinham nada a ver comigo, era totalmente do outro. Responsabilidade do outro, que eu não tinha papel nenhum nisso. E que você não tinha que carregar o que não era E, seu, né? e essa minha trajetória de dor, ela veio só porque eu não encontrei bons profissionais nesse caminho. Porque se lá atrás alguém tivesse falado, deixa eu subir um pouquinho, estudar a sua coluna, eu não chegaria nesse ponto, né? Então eu falo que eu lamento muito de ver como é que tá essa nossa área da saúde. E na verdade, a importância, né, da gente sentir quando a pessoa não está entregando para a gente o que a gente acha que é necessário. Então, eu falo principalmente a gente que é mulher. A mulher, ela tem muito Essa esse parte sentido, sensitiva. ela é muito sensitiva. Então, quando você vai para um lugar
e você não tá te trazendo alegria. Eu falo muito isso. Ah, isso não me traz alegria. Não tô sentindo comunhão com isso. Uhum. Então, eu caio fora. Eu aprendi. Eu Porque aprendi às a me vezes, ausentar. porque às vezes que eu fiz, que eu não tava sentindo alegria, deu errado. Uhum. Então, hoje eu aprendi isso. Não sentir alegria, eu caio fora. E até mesmo, às vezes, meu esposo vai fazer alguma coisa, ele fala comigo, fala, eu não senti alegria. Ah, mas eu vou fazer. Tudo bem. Mas eu Sim. já tô dando o meu Mas feedback. você não compactua, né? Que é Exatamente. o tal do dizer não, né? Querendo ou não. Isso, eu acho que veio com a minha maturidade, né? Com a minha história, porque para mim isso foi libertador. E na verdade, esse aprender a dizer não é tão importante e quanta dificuldade que as pessoas têm de dizer não. Muito. E quantas coisas você sofre por conta de não ter dito não. Porque quando Sim, você não diz não para os outros, você está deixando de dizer sim para você, né? com E certeza. daí você acaba carregando algo que não é seu. Se torna pesado para você. E no final das contas, você não ganhou nada com aquilo. Do benefício, você voltou mal, uma energia mais pesada, desagradada, né? Então, E é o que eu estava perguntando para você aqui antes de começar, né? Eu falei, você já olhou para a sua parte emocional com relação a essa questão? E daí você falou do livro, né? Que sim. E eu acredito que tem isso, porque toda a minha vida eu tive que ser forte. Eu tinha que fazer. Eu não tinha outra alternativa. Eu não tinha gente atrás para falar assim, se não der certo, eu tô aqui, sabe? Tem a minha família, mas essa questão de ter um de apoio, né? Alguém fazer, para fazer por você se você não fizer, né? justamente, aquele negócio do medo, vai e vai com medo mesmo, foi sempre todas as decisões que eu tomei na minha vida. E graças a Deus foram todas assertivas, mas e se desse errado? Eu ia perder tudo. Para quem que eu ia voltar? Entende? Então, assim, essa fortaleza, porque a coluna que ela mostrou é da estrutura, né? De ver, eu não posso errar. Eu tenho Eu que tenho que ser, aguentar, né? Eu tenho que suportar, eu eu tenho que tenho ser que aprovada carregar. por todos. Todos têm que gostar de mim. Não, não é. Gente, depois que eu aprendi essas coisas, E isso é muito importante você entender, porque você fez a cirurgia e hoje você está bem. Mas se você não entender essa parte emocional, isso você pode voltar de volta, novo. volta, né? Essa parte totalmente. Eu acredito muito nessa parte emocional. A gente tem Porque que na trabalhar, verdade, o emocional, ele somatiza no corpo em forma de doença. com certeza, com Então, a certeza. importância, né, da gente colocar para fora aquilo que não é nosso. Não, e hoje as pessoas que convivem comigo há anos falam: Nossa, mas você tá diferente, assim. Eu falo: Ah, eu acho que é a chegada dos 40, da maturidade, de você entender as coisas, né? Porque por tantos anos da minha vida, todos os sims que eu falei querendo dizer não, não me trouxeram nada. E essas pessoas não estão mais na minha vida. Aí eu E eu olhando falo, para trás, eu falo: O que que eu ganhei com isso, né? Eu não. mas e até mesmo as pessoas que estão na nossa vida. Muitas das vezes você tem que dizer não para seus filhos. Sim. E às vezes a gente diz não para eles com dor no coração. Mas é um não que a gente precisa dar porque Porque isso a vai gente fazer tá, eu bem para falo, porque a eles. gente tá formando o caráter deles, né? Então, assim, isso é o que eu mais falo. E eu sou rígida em casa. Sou permissiva, sou a mãe engraçada, amorosa, mas eu falo não, mas eu explico para eles, Exatamente, né? mostrar, né? Eles não têm rede social. Não é o momento de ter rede social. Ah, mãe, a mãe não, mas é por causa disso, disso, disso. Às vezes, algumas coisas do mundo, as coisas pesadas, eu compartilho com eles para mostrar. Eu falo assim: Mostrar a olha, realidade, né, a da vida. realidade aí fora assusta. Então, o quanto eu puder proteger, não numa bolha, mas proteger disso, porque não vai acrescentar Não, nada e eu para falo, eles e é hoje. entender essa função, né? Nossa, como mãe, Sim, que você é o quê? Uma treinadora deles. Porque eu falo, sim. você foi treinada para cuidar dos seus pacientes. Agora, e o treinamento para ser mãe? Sim, porque hoje é tudo muito permissivo, eu vejo. E eu falo, e tá uma A geração muito dificuldade. difícil, né? Você vê filhos aí fazendo coisa com o pai, que eu paro e olho e falo, meu Deus.
Aonde nós vamos parar? Que Vivi, geração é essa? eu tô passando agora uma situação sobre isso que você falou, que eu até peguei meus filhos, expliquei a situação e falei assim, que vocês nunca façam isso com a mamãe, porque vai ser a maior decepção. Eu tô com uma amiga paciente, era paciente, virou muito minha amiga, ela está internada. Não. Os filhos, eles são grandes, mais de 20 anos. Ela já tá lá há 12 dias. Ninguém foi lá levar a roupa dela, visitar a mãe, e a mãe que se entregou e fez tudo. Então, me serve muito como aprendizado. Por um outro lado, também me parte muito o coração como mãe e mulher, É mas eu triste, tô né? lá Você vê uma apoiando. pessoa nessa situação, E né? aí eu falo, não é isso, até a parte de alimentação. Não é mais gostoso fazer hambúrguer todo dia? Não, o prato é esse, vocês vão comer e vão comer toda a comida. Não admito jogar comida fora. Então, eles já E você sabem. sabe que você falando disso de admitir jogar comida fora, o meu irmão veio morar comigo um tempo, né? Meus pais são do interior e ele veio morar com a gente. E ele punha comida no prato e ele nunca comia tudo. Ele deixava sempre praticamente metade. A quantidade que ele deixava no prato era o suficiente para eu comer. Uhum. Deixou uma vez, deixou duas, deixou três. Na terceira vez, eu peguei o prato dele, passei um filme e pus na geladeira. Na hora que ele chegou para comer, ele falou: o que tem de comida? Eu falei: teu prato tá na geladeira. Eu vou comer resto? Eu falei: você vai comer o resto seu. Porque isso aí que você tá fazendo não é certo. É isso. Coloca menos, come, se der vontade, come Come mais. mais. Agora, você todo dia desperdiçar, aconteceu uma vez, às vezes acontece, mas todo dia isso não é normal. Sim. E daí ele pegou, ficou chateado comigo, mas ele falou assim, e até hoje ele lembra, ele falou assim, hoje quando ele vê alguém deixando comida no prato, ele falou assim, eu vou passar papel filme no seu prato, vou deixar lá pra você É, comer eu depois. já fiz isso Então com ele meus filhos. aprendeu que, tipo, e não faz mais. Ele aprendeu que tem que comer a quantidade certa. E isso ele já era maior de idade, que ele veio para fazer faculdade. Uhum. Mas ali foi um ensinamento. E ele fala de muitas coisas que eu, como irmã mais velha, né, a gente tem uma diferença grande de idade, ensinei para ele. Então eu tive que ser firme com muita coisa. Ele teve que sair do interior, que lá a situação de vida era Sim, difícil. Então eu falei para ele: o que eu posso te oferecer é minha casa para morar. E o que eu puder fazer por você aqui, eu vou fazer. sim. Mas você vai ter que conquistar suas coisas. E a vida em São Paulo não é. Eu falo, lá a cidade chama Mandurique, eu falo que é uma cidade pequenininha. Então lá você não precisa de dinheiro para viver um adolescente. Uhum. Porque você vai na praça, você vai ali, passeia, volta, come em Não tem muito casa. entretenimento, É, né? tem bastante coisa, mas as festinhas fazem, de repente, reúne amigos, vão fazer o churrasco, é pouquinho que gasta. Então, é outra rotina. Então, quando ele veio pra cá, você tem que ir na casa de um amigo, você tem que pegar um ônibus. Você tem que trabalhar, você precisa pegar o ônibus. Você sai, não dá pra voltar pra comer em casa, você tem que almoçar fora às vezes, ou esperar pra chegar em casa pra Sim, almoçar. Então ele teve que mudar esse estilo de vida que ele tinha, porque lá tudo é pertinho. Você vai, trabalha, você volta em casa pra almoçar. é E outra realidade, né? para ele poder estudar, ele teve que vir para cá, para ter oportunidade, para começar a trabalhar. Então ele veio, começou a trabalhar e daí não ganhava muita coisa, então dinheiro para faculdade e era tudo muito limitado. E como eu já tinha passado por isso, porque meus pais voltaram, moravam aqui, voltaram para o interior e eu fiquei. Então o meu salário era justo. Uhum. Era tudo no limite. Eu tinha um bom ticket, então o que, que eu fazia? Eu comia num restaurante mais barato no almoço e na janta eu usava a outra metade do ticket na faculdade. E então eu já criei essa resistência e eu já tinha essa autonomia que já fazia parte de mim. Ele já era o único filho homem, né, em casa. Então, consequentemente, ele já era o filhinho da mamãe, Aham. né? E daí chegou em casa, eu fui fazer a outra função, né? Aqui não tem filhinho da mamãe, não. Aqui é vida real e vamos bola pra frente. E isso amadureceu muito ele. E ele depois casou, foi embora de casa. E daí, no fim, hoje ele voltou a morar no interior. E daí voltou pra casa da minha mãe. E daí eu sempre falava: mãe,
Tem que colocar ele para seguir a vida dele. Sim, isso é Ele muito já é importante. homem e tem que seguir Você a vida falou um fato dele. muito importante que você falou: eu posso te dar a minha casa, mas o resto você vai conquistar. Exatamente. E isso é muito importante que a gente quase não vê hoje, porque é tudo fácil. É, Quer, tem. e você vê Perde o valor do homens, né, dinheiro, da conquista. você vê homens com 30, 40 anos que não querem sair da casa do pai, porque Sim, é muito cômodo. Pra quê? Ah, eu vou comprar um apartamento para morar sozinho, mas eu tenho que lavar, passar e cozinhar. E aí, como é que fica? Pra que que eu vou sair? Ah, pra que que eu vou casar? Pra aguentar a encheção de saco? Pra isso? sim, E a pessoa não amadurece, não não. vira adulto. E acha que o mundo é daquela forma. E a gente E tá com não uma é. geração muito pensando dessa forma, Totalmente. né? Olha, quando eu tinha 14 anos, o meu pai chegou para mim e falou, me doeu na época e doeu na minha mãe, porque a gente tinha uma condição muito boa. Ele virou e falou assim, ó, minha obrigação com você é a comida e o seu estudo. E com 14 anos, você quer uma roupinha diferente, as minhas amigas tinham, eu queria também. Ele falou, vai trabalhar. E eu fui trabalhar. Naquela época de contragosto. Mas hoje eu sou a mulher que eu sou devido a essa atitude dele lá atrás. Hoje eu sou grata a ele dessa atitude, porque eu aprendi a transformar. Mudou Então, tudo, né? naquela época eu só podia ser monitor infantil. Então, eu fazia as E festas era isso que você infantis. fazia, né? Fazia as festas infantis. E aí eu vivi, e eu queria ganhar mais. E aí eu comecei a perceber que a moça que pintava, ela Ganhava. ganhava mais. E aí eu falava assim, eu quero pintar também. Ah, mas você sabe? Sei. Ah, então você vai pintar na festa tal. Aí eu lembro que dessa festa eu entrei no carro da minha mãe e falei, mãe, agora eu vou ter que pintar. Eu vou Eu ter não que sei aprender, pintar né? nada. Aí eu lembro que nós fomos numa papelaria, compramos a tinta guache, os pincéis, com o dinheiro que eu tinha acabado de ganhar da festa. E aí eu É com pedi o seu para próprio ela, dinheiro, né? Você é um eu investimento, investi. né? E aí eu pedi para ela na banca de jornal que tinha a livro de pintura para aprender a fazer o básico. Aprender a fazer os Cheguei na desenhos. festa e falava: "Ai, tia, quero isso". Falei: "Ó, é coração, florzinha, bola de futebol ou aranha? Qual você quer?". E aí fui fazendo nisso. E foi se aprimorando, né? Nossa, dali com 15 anos eu já era uma gerente de buffet. Olha só, com Que 15 ele, anos. com 15, que o dono era tudo bem pertinho de casa, que eu ia a pé. E aí ele morava em Santos, e ele falou: Nossa, eu gostei de você, porque dali eu nunca Vê, fui uma você pessoa era uma pessoa acomodada. proativa, né? Então a pessoa vê que Eu não a. ficava lá sentada no brinquedo. Aí, se precisava, eu ajudava a servir. Eu pegava o filho, eu fazia outras brincadeiras. E aí ele falou: eu tô precisando de uma gerente. Ah, você topo? Mas você sabe? Falei: olha, não, mas eu vou dar o meu Vou melhor. aprender, né? Então, com isso, eu fui ganhando mais, eu fui aprendendo, eu fui lendo, porque naquela época não tinha tanta internet assim, Não era tinha muito difícil. facilidade, né? A gente tinha que esperar conectar a internet, era só à noite que Era meu pai discada, né? deixava. E aí eu fui aprimorando. Entrei na faculdade, e aí eu já vi que essa área de hoje era a que eu queria seguir. E com isso, E você já sempre eu entrou na querendo faculdade de fisioterapia direto. de fisioterapia. Eu queria ser médica, Vivi. Mas parecia naquela época tudo muito difícil. Muito longe, né? E o que me assemelhava mais à medicina era a fisioterapia. Tanto que eu sou, assim, apaixonada nessa área. Eu passei por todas, né? Até formar e pegar o diploma, eu tive que passar por todas as áreas. Mas você falou do emocional e eu vi que eu não ia me dar bem naquelas outras áreas, porque eu me envolvia muito. Eu me envolvia no hospital com a mãe do bebê, UTI, ai, aquilo, na neuro. O pai de família que foi jogar uma bola e sofreu um AVC e estava lá, ai, aquilo me doía. Você já pensa num todo, Total, eu né? me envolvia já naquela família ali e pensava assim, e já voltava para estudar. O que eu posso fazer nesse paciente para ele melhorar mais rápido e voltar para a família dele, sabe? Mas aí meu professor falava, Bianca, você quer ser fisioterapeuta mesmo? Por conta dessa, eu ficava mal mesmo se perdia alguém no hospital. Aí eu falei, olha,
Eu quero, mas eu vou para a área de dermatofuncional, que é a área das queixas. Eu acho que eu posso transformar as vidas de uma maneira diferente e gratificante, né? E aí eu tô há 21 anos nessa estrada aí, fazendo a mesma coisa. A mesma coisa de forma diferente, né? De, Sempre é, adaptando algo novo, sempre aprendendo algo novo, né? Sempre aprendendo e passando esse conhecimento, né? Porque, infelizmente, algumas pessoas acham que existem concorrências, né? Eu já compartilho meu conhecimento, eu formo pessoas, eu sou cadastrada em muitas universidades, então, às vezes, vão estagiárias lá, e eu pego tudo que eu sei, que eu paguei caríssimo para aprender, e eu ensino. Eu ensino a postura, eu ensino como fazer, o como atender e o porquê é daquela forma. Tudo dá esplendor e fui eu que desenvolvi, mas a partir desses anos todos de estrada. Você foi montando, né, um Imagina, eu passei processo com boa tudo que você parte da minha vida trabalhando em franquia. Franquia é bater meta. Eu não podia olhar para você, Vivi, o que você queria. Eu tinha que te vender o aparelho X e aquilo me matava. E eu não ia bater no meta, eu batia a meta com o que precisava, eu fazia o outro caminho. E eu falando, gente, não é dessa forma que eu quero. não é isso que eu quero para minha vida, Não, né? a estética não pode ser encarada dessa forma. E eu falo muito que não é receita de bolo. Eu lido com o ser humano. Não dá para atender pessoas diferentes da mesma Sim, forma, né? As e, pessoas e às são. vezes eu recebo muitas mensagens no Instagram das pessoas assim: ah, eu tenho isso. Quanto é para fazer um tratamento? Aí eu tenho todo um trabalho de explicar a importância da consulta. Às vezes ela pode ser online, mas dependendo, eu preciso estar presente para ver a espessura, como é, o toque. É importante para mim, para o meu trabalho. E eu falo: olha, eu não consigo palpar um valor porque eu não sei o que você precisa. Eu trabalho tudo personalizado. Eu tenho todas as tecnologias, todas as terapias manuais, eu tenho caminhos, mas se você, eu, minha irmã chegarmos lá com a mesma queixa, provavelmente a gente vai seguir por caminhos diferentes. Porque somos pessoas diferentes, né? Pessoas diferentes. Isso traz resultados muito rápidos. Eu tenho lá tratamentos que você viu que eu te falei, a pessoa já muda na outra sessão. Os resultados são muito Você rápidos. consegue ser mais assertiva, né? Totalmente. E eu acompanho de perto. Se eu não estou lá fisicamente, a equipe é instruída para acompanhar aquela É pessoa de perto. treinada, né, para É isso. foto, é medida, vamos, eu quero entregar. A política de outros locais é cozinhar, né? Eu falo, ficar cozinhando a pessoa lá. E já vem de 20, 20, 20. Não, eu vou de pouquinho ali. Porque se eu conseguir com menos sessões, para mim é melhor. Não, e esse resultado que você traz para o seu cliente, né, para o seu paciente, consequentemente, traz outros resultados para você, porque você vendeu, de repente, 10 sessões para uma pessoa que seria 20. Totalmente. Só que quantas pessoas vão ser indicadas por essa. Impactadas nos grupos de condomínio daqui. Todo mundo fala assim, vem e indica. Hoje eu não tenho eu não estou investindo muito nessa parte que tá em alta do marketing, leads, tráfego pago, porque assim a maioria hoje dos meus pacientes são tudo de indicação. Às vezes não tem nem agenda para atender. E eu falo assim, quando, por exemplo, você chega para mim e fala assim, eu passei em tal profissional. Até porque aconteceu aqui hoje, né? Falei para você. Pode passar com ele que eu já passei e eu garanto. Sim. Então, eu já estou dando um feedback para você que o trabalho dele é bom. Então, consequentemente, já gera uma segurança. Consequentemente, você vai Com ficar certeza. curiosa. Esse neuro que me atendeu é o que está no hospital tratando dessa minha amiga. Aí, E eu já indiquei para várias pacientes falando: passa lá que ele é humano. Tem gente atravessando São Paulo para ir lá ter a consulta. Que eu falei: vai lá, que ele vai te olhar 360. como um todo, né? E se ele, assim como eu, ah, não pudermos ajudar, então muitas vezes chega alguém lá e quer algo que eu não posso. Eu não vou conseguir atingir aquele objetivo. Aí eu sou muito sincera e falo, e ele também, não consigo te ajudar, mas procura esse especialista, porque você tem que seguir esse caminho. Você entende porque aqui eu não consigo te ajudar?
Você orienta a pessoa para o próximo passo, né? E, Eu não posso te ajudar, mas eu sei quem pode, e né? enquanto muitos pensam, ai, perdi, eu só ganhei. Não, Que porque... aí aquela pessoa Não, fala, vai lá na Bia, porque se a Bia falar, segue. Então eu falo, eu não posso perder isso, porque eu trabalho assim, com muita transparência, propósito. E eu falo, eu não quero perder isso por nada nesse mundo, sabe? e eu falo Nada. assim que e tem coisa que o dinheiro não paga, né? Não paga. Ele proporciona muitas coisas, mas as mais importantes que nos mantém mesmo como seres humanos, o dinheiro ele não compra. Eu falo, é necessário, nós precisamos dele para poder fazer outras coisas e seguir em frente, mas nem tudo é sobre dinheiro, né? Você falou sobre isso e eu atendo muitas pessoas que estão num patamar muito high, assim, é outra realidade. E às vezes eu sou chamada na casa dessas pessoas. Ah, meu aniversário, Bia, vem. E eu pude entender nessa estrada que o dinheiro não compra tudo, frequentando esses locais. Por quê? A mulher, eu percebi convivendo, por que que ela era tão assim? Uma casa de não sei quantos mil metros quadrados, maravilhosa. Me marcou muito uma casa que eu fui, que essa paciente falou, uma que ela falou assim, na festa, só estão aqui as pessoas mais importantes na minha vida. E eu nem sabia o quão importante eu era para ela nesse Uau, né? grau, que eu falei, nossa. E aí ela foi me apresentar a casa, Vivi. Ela me apresentou a casa dessa forma. Ah, essa parte aqui, esse lado é do meu marido, aqui no centro é da minha filha e esse lado direito é meu. Ou seja, era uma família de 3 pessoas, numa casa linda, maravilhosa, que tinha tudo, mas a família não se encontrava. Nossa. Porque era É meio doído, né, assim, olhar para ela isso, né? entrava pelo lado dela, o marido do lado dele, a filha já ficava ali. Aí eu falava assim, sempre conversei com Deus, eu falei, não é dessa forma que eu quero criar a minha família. Eu quero ser bem-sucedida, eu quero crescer, eu busco isso, eu tenho sede disso, de crescimento, de impactar mais vidas, abrir outras unidades, né? Até vira e mexe me perguntam de dentro e fora do país, vai trazer esplendor? E eu falo, não, vamos viabilizar isso. Mas eu falo que isso não pode tirar a coisa mais importante, que é a minha família, sabe? E desconectar. E aí, lá dentro da clínica, eu comecei a perceber esses outros tipos de dores. Essa atenção que eu dava para a paciente, a atenção de seja bem-vinda, um abraço. Você viu, nós não No nos acolhimento, conhecíamos. né? A gente não nos conhecia, mas você estava lá, eu fui lá te receber, né? Perguntei se você estava bem, se eu podia ajudar, se estava com a sua sobrinha, não Isso. era? Pode pintar aqui, vamos fazer para proporcionar aquele momento do mais agradável, confortável para vocês. E isso eu não fiz força, não quis aparecer. Sou eu mesma. E aí eu fui percebendo aonde estavam essas E eu falo, dores. eu nem sabia que você era a dona da clínica. Você estava lá e você começou a conversar comigo, perguntar, e eu já comecei a conversar com você. Depois, conversando, que eu descobri que você era Sim, dona da clínica. E daí eu olhei para você e falei: você está dentro do propósito que é o meu podcast, eu quero você lá. sim, foi assim mesmo. Então, você vê, quando a gente busca, né, aquilo que a gente deseja, aquilo vem pra gente, né? Com Então, certeza. Deus une Une pessoas, pessoas e propósitos. propósitos. E eu falo hoje que se todo mundo pudesse aprender qual é o propósito, porque olha, Vivi, eu me divorciei com 34 anos. E com 34 anos, uma pessoa me perguntou, como se fosse uma terapeuta: quem é a Bianca? Eu te respondi aqui hoje facilmente. Eu falei, eu sou a mãe do Cauã, da Manuela, eu tenho esplendor, eu sou fisioterapeuta. Eu falei assim, não, eu não quero saber isso. O que que você gosta de comer? Eu não sabia nada. Eu não sabia nem quem você era, né? Nada, nem meu propósito. Eu fazia, mas não sabia que isso era o propósito. Então, eu falo que hoje todo mundo se encontrar o propósito é o que te faz, o que te move, a sua energia, o que te faz chegar lá, né? Para você andar, é uma linha reta. Tudo que te desvia desse propósito é não.
E você É você, às vezes, não dizer o não, né? Justamente. Então, assim, a importância de você traçar isso e você viver alinhada com ele, porque não tem como você não alcançar o sucesso de todas as formas, né? E isso que você falou, eu queria ser bem-sucedida. E o que é ser bem-sucedida para você? Eu acho que hoje ser bem-sucedida é ter a minha família unida, porque querendo ou não tive uma quebra, então tem essa reconstrução da família, isso é muito importante. Ter um ambiente confortável, o lar, sabe? Ter um lar, né? Não uma casa, né? E continuar com esse reconhecimento das pessoas falando sobre a marca ou até mesmo que às vezes nem falam da marca, falam sobre mim. Isso para mim A é ser geração de muito resultado que você traz, bem-sucedida né? e alcançar aí gerações, o Brasil, o mundo e levar isso, porque essas dores, essas pessoas, elas estão no mundo inteiro. Então, enquanto eu puder ganhar voz para levar isso adiante e formar as pessoas que eu já faço, né? Eu formo clínicas, eu sou mentora de implantação de clínicas e é sempre com essa estrutura. Olha que propósito lindo de levar isso, E né? eu falo, e muitas das vezes tem pessoas que você nem alcança diretamente, mas através do que você fez, essas pessoas são alcançadas, né? Com certeza. Então você vai ramificando, exponencializando tudo isso, Por né? isso que você vai ver lá no meu Instagram, e eu te falei aqui que meu propósito é de transformar vidas através do toque ou dos procedimentos, mas que é muito além da estética. Não está vinculado à aparência. Muito bom. Tem outra coisa por trás. E entender, né, o quanto que muitas das vezes a pessoa chega querendo trabalhar a aparência, mas ela chega lá e vê o resultado totalmente diferente, Totalmente né? diferente, totalmente, até de posicionamento, Vivi. Tem uma paciente que eu até falei para ela, e agora eu me torno grandes amigas das pacientes, porque eu falo, a gente tá lá junto duas, Você três vezes na acolhe, né? Você semana. acolhe a E pessoa aí eu tô também. sempre junto, mas ela ia de moletom, roupa de moletom, sem se cuidar, sabe? Assim, pijama. Uhum. E aí hoje ela se veste, ela vai de bota, eu falo, nossa, sabe? Eu fico feliz É genuinamente gratificante, com né? isso. Ela fala, ai, Bia, não sei o quê, e vai mudando, porque a energia mudou. Então vai tudo culminando, vai tudo melhorando, e melhorando para elas, está melhorando para mim também. Eu pego essa energia Porque também. na verdade é uma troca, né? Com Tudo é certeza. energia. Então, quando a tua cliente ela chega lá cabisbaixo e você chega lá, ela sai de lá com outra energia, você também recebe essa energia dela Nossa, de volta. com certeza. E é o que me move, é essa energia delas que me faz permanecer, procurar saber o que que eu posso fazer de melhor, o que que eu posso mais agregar. Eu sou uma pessoa que sou muito atenta aos detalhes. Então, toda vez que vai na clínica, momentaneamente ali, tem coisas diferentes. Para que aquela pessoa se sinta especial. E isso é muito importante, né? Porque é você se atentar aos detalhes, né? Sim. Então, tem vezes que você vai ser recebida ali com uma carta minha escrita à mão. Um dia eu posso te surpreender com flores. Um dia você vai chegar lá, vai estar tudo arrumadinho, vai ter um mimo, vai ter um presente. Ou o seu nome, com tudo, a maca toda pronta para te receber, com o seu nome, porque você vai ver ali que a gente Tá estava olhando para esperando por você, você. né? Por isso que quando alguém desmarca, não deu, aconteceu alguma coisa, a gente fica tão chateado lá na Splendore, porque a gente prepara com antecedência. Você vai vir, a gente já confirma, então a gente já sabe que você vai chegar lá. Então a gente vai procurar fazer algo para te Um receber. acolhimento Se você mesmo, vai com né? seu filho, prepara alguma coisinha, sabe, para entreter enquanto tá lá. E é do coração, não é que eu tô, não é uma relação comercial. Não, e eu falo para você, eu cheguei lá e me senti acolhida. Porque se eu estava ali esperando para passar na minha consulta e você não tinha nem nada a ver, né? Porque Sim, sim, a minha médica que estava lá tinha alugado a sim. sala, que ela é de fora. E vamos dizer, né? Você não precisava nem se preocupar comigo, né? Sim, mas esse é o diferencial que até surgiu dentro da Splendore, esse outro negócio do coworking.
Eu percebi a dificuldade das pessoas e dos profissionais de terem bons lugares de atendimento. O que que eu comecei? Eu tenho 3 consultórios lá. Eu uso um. Eu comecei, é um outro negócio isso, de trazer bons profissionais para perto de mim e fazer o uso e a gestão desses É, consultórios, né? e é isso importante, né? Porque você também deve avaliar os profissionais que você está colocando lá dentro da sua Totalmente. clínica, né? Porque uma coisa que eu te falei que eu não perco por nada é a minha palavra. Isso vem do meu avô que passou para minha mãe, que falava: "Sua palavra é a coisa mais importante". Então, se eu falei para você algo, você pode consentir com a minha palavra, né? E aqui todo mundo me conhece e fala que se tá lá, tal. Então, para estar atrelado ao meu nome, ele tem que ser um bom profissional. Esses dias tinha uma proposta até muito boa. Por isso que eu te falo que não é sobre dinheiro. Veio uma proposta muito boa de um médico de fora. Queria alugar 2 consultórios quase todos os dias, ou seja, ele ia ficar lá comigo muito tempo, né? Uhum. E toda vez eu falava: "Ah, tá bom, doutor, mas qual que é a sua função, né? Sua área de atuação?" Ele não me falava. Ele só respondia assim: "Quando posso te ligar?" Quando posso? Falei: "Meu, se a pessoa não pode falar, tem alguma coisa errada." Eu comecei a sentir Tá no meu estranho, né? Já coração. fecha o coração. Fechou. Era uma proposta comercial muito boa. Mas aí eu virei, já passei para a pessoa que cuida disso para mim, falei: "Ó, não senti firmeza, pode oferecer o que for, não quero, tá? Tá fechado, não precisa nem me procurar mais". Porque não é É estranho? estranho, né? Qual o horário que você está disponível? Eu quero te ligar. E é tão difícil hoje falar com a gente por ligação, porque se eu não estou trabalhando, depois eu estou com as crianças em casa, né? Tem um monte de coisa para fazer. E aí eu falei, não senti no coração. E é Então não era o isso. dinheiro que eu falei, essa pessoa vai vir, tá dentro da minha clínica. Eu tenho responsabilidade por ela, Sim, porque você né? tem um nome a zelar, né? E aí, a doutora que você passou, uma das coisas que ela fala, eu acolho as pessoas dela, eu precisava? Não, mas é como se vocês estivessem chegando na minha casa. Eu quero que vocês se sintam bem na minha casa. Porque quem sabe dali você viu que a gente faz um outro serviço que te interessa. Ou uma amiga vai perguntar de especialidade de adolescente, por Por exemplo. exemplo, eu fui lá para É, passar numa consulta com ela e hoje você está aqui. sim. Aí eu falo, não, e eu falo, a gente não perde. Até coloquei no Instagram ontem, porque as pessoas estão duras hoje, né? Egoístas. E eu falo, você não perde por ser uma boa pessoa. Não, nunca. Não perde, ninguém perde. Eu falo, veste seu melhor sorriso, que era o que eu vesti por muitos anos, e seja bom, porque você já se comprometeu a sair da sua E casa isso e ser bom. que você falou não é sobre proposta, né? Mas é sobre propósito. Com certeza. Porque às vezes a proposta parece ser muito boa naquele momento e daí depois você sai do teu propósito, você vai sofrer as Com consequências. certeza, não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas disso. Então eu não abro mão, não abro mão. Eu falo que o sim de Deus, ele é inconfundível. Não, Exatamente. talvez, mas, vou pensar, é tudo não. Então eu já não forço mais. Eu falo, ah, E eu falo que entendi. quando a gente entende isso, né, É, a vida flui com muito mais flui leveza, mais né? fácil, flui muito mais E eu fácil. falei, e muitas das vezes a gente fica lá, "Ai, será que a pessoa vai ficar triste por causa de eu falar isso, né?" Eu vivi por muitos anos dessa forma e eu posso dizer que eu fiquei numa prisão porque eu queria agradar todo mundo e era desagradada. E essas pessoas que você fez e tal nem estão na sua vida. Que Não, valor você teve? Eu e falo, eu não faço nada querendo algo em troca, mas a minha mãe me educou muito bem. O mínimo que você tem que ter pelo outro é respeito, empatia, educação. Eu não quero que devolva na mesma moeda, muito pelo contrário. Tudo que eu me proponho a fazer na minha vida é porque eu quero, é de coração. Agora, não é que eu quero outro, mas pensa, eu me dou dessa forma e você é dura comigo, eu vou me chatear. nossa, Mas não, magoa, não né? porque eu falei, nossa, eu tô fazendo, não, mas por você mesmo, de falar, nossa, que dura ela, né? Mas aí eu aprendi que foi libertador pra mim. É sobre você, Isso é maravilhoso, né? não é Porque sobre mim. quando a pessoa faz algo pra você, às vezes a pessoa é ríspida, te dá uma má resposta, e você olha pra ela, fala assim, é sobre ela. Ela tá num mau dia, ela não tá bem, não tem nada a ver comigo. Com E tá tudo certeza. certo.
Com sem certeza. julgamento, tá tudo bem. Com certeza, a vida Eu segue, sigo a minha né? vida, ela segue a dela e tá tudo É bem. isso. Porque muitas pessoas vivem batalhas silenciosas. A gente não sabe o que está passando também Exatamente. por aquela alma, né? Por aquela vida. Então, eu tento ser, na maior parte do tempo, a mais resiliente possível. Se não tá bom para mim, é o que você falou. Eu saio de campo, mas eu não entro mais em confronto. Antes eu me explicava demais. Eu tentava ficar E provando, assim, era a tão pessoa que exaustivo. explica demais acaba se complicando, Não né? é? Aí eu falava, ai, não, não é esse lugar que eu quero estar, né? Então, a maturidade, eu falo, A a importância do mulher dos 40, posicionamento, né? como é que fala? Os 40 são os novos 20, né? Porque eu não troco os 20 pelos 40 de hoje. Não, a gente cuida, né? Dá um up ali, Não, e eu mas falei, a gente essa olha as fotos, parece maturidade. que esses 40 tá melhor do que os 20, né? Totalmente. Às vezes pedem você 10 anos atrás. Eu falo, Jesus! Mas é sobre isso. Às vezes a gente olhando para nossa skin ali do futuro, acho que também vai falar de como a gente está hoje, né? Verdade. Mas a gente conta, eu quero que você deixe para nós um recado final. Ah, e um recado assim, se eu pudesse deixar, que é o que eu aprendi, é se encontrar no propósito, Vivi. Porque eu demorei muito para entender isso. E quando você anda alinhado, não tem problema que muitas pessoas vão sair da sua vida. Se saiu é porque ali não tá. Eu falo que às vezes é livramento, Não às era pra vezes estar, né? dói, né? Então, quando eu aprendi isso de estar atrelado, muitas pessoas saíram da minha vida. Mas hoje eu entendo o porquê e eu tô muito mais feliz hoje, sabe? E um outro ponto é diga não. Se Aprenda a dizer não, escuta, né? ouve, Se ouve respeita, né? você, né? Individualmente, isso não é ser individualista. Falam, né? Às vezes a gente que é mãe, no avião, se a máscara do oxigênio cai, eu vou ter que colocar primeiro em mim e depois acudir o meu filho. Antes eu achava que isso era ser individualista. Nossa, Ser olha que pessoa eu egoísta, estou né? sendo. Não. A partir do momento que eu estou bem comigo, eu sou muito melhor para os meus filhos ou para quem está ao meu entorno, né? Então, eu acho que se eu pudesse terminar falando algo é sobre isso. E se permita nesse tempo acelerado a um tempo de pausa, um tempo para cuidar de você, Se olhar, né? se olhar e puxando a sardinha para o meu negócio, mas é porque isso é científico. Hoje ninguém toca em ninguém, você já reparou? É tudo online, ninguém toca mais em ninguém. Não tem, parece que vida, né, nas coisas, Não. né? E hoje tem muitos artigos científicos que falam sobre o poder do toque na vida das pessoas. Então, é o fazer a massagem. Hoje a clínica recebe tantas pessoas semanalmente para fazer massagem entre homens e mulheres, tá? Porque o toque ele remete ali instantaneamente ao amor incondicional, libera ocitocina, que é o que você tinha lá, né, quando tem o bebê, serotonina, todos os hormônios da felicidade e do prazer. Não conseguiu uma vez por semana? Tenta. Eu falo, agenda esse compromisso importante para você. Nem que seja pelo menos uma vez por Eu mês, né? falo, às vezes, finge que é um médico, um exame. Você não vai no médico? Não vai fazer o Deixa exame? sempre, né, Faça por isso último, como um né? compromisso inegociável. Eu falei do compromisso, do poder do toque, mas às vezes tem pessoas que não gostam, mas assim, aquele momento é fazer uma unha. Tem pessoas que gostam, que lavem a minha cabeça no salão. Eu amo. Então, quando eu faço isso, eu saio de lá outra mulher. Então, Então, identificar o que te faz bem e cuidar de si. Porque senão a gente vai entrando num abismo. e isso que você está falando sobre o poder do toque, né? É você também escolher profissionais que vão te tocar de uma forma que não vão te levar para te trazer coisas ruins, né? Com Porque muitas das certeza. vezes você vai num profissional e o toque dele, se essa pessoa não estiver bem com ela mesma, ela acaba Sim, trazendo isso para você. Porque é energia, né? É muito totalmente. real Mas isso. isso você percebe na esfera do ambiente. Às vezes você não precisa nem chegar até o profissional. É que a gente não escuta os sinais. Eu estou hoje muito atenta aos sinais.
Mas as pessoas não Observar, né? identificam e não observam. Falar, agora já que eu tô aqui, eu vou fazer. Quanto à vontade, às vezes era agradecer e ir embora. Mas faz, você entende? Eu falo, meu, sim, ele é inconfundível. E eu tô falando sobre isso porque teve um tempo que eu fui fazer um curso para fazer massagem. E eles explicam justamente isso, porque você vai tocar na pessoa e você às vezes pode pegar a energia da pessoa, né? Então, quanto é importante você sair, né? Jogar a energia depois que você termina de fazer a massagem, Totalmente. A para gente você não fala muito carregar, sobre né? isso Deixar lá com a nos pessoa o que é treinamentos. dela. A gente realmente vai absorver. Mas ali eu sempre falo, a gente tem a música apropriada e eu sempre falo para a profissional, de acordo com a realidade dela, a religião dela, mas eu sempre falo, vai emanando boas energias, vai trazendo bons pensamentos, faça a sua oração, deseje coisas boas para aquela vida que decidiu parar o dia e estar 1 hora ali com você. Né? Então, isso é uma coisa básica. Tem a parte dos cristais, das pedras, a, a vegetação, né? De você estar em contato com isso. Então, tem muitas coisas que a gente pode sim canalizar. Mas não É. que a pessoa é má, que você Não, absorveu, não é mas sobre isso é isso, né? comum de quem toca. Às vezes, o profissional, eu mesmo, tô ali, eu começo a bocejar. Boceja, E boceja, você tem um boceja. perfil que você, o seu perfil é de esponjinha. Sim. Então, às vezes você precisa nem tocar na pessoa, você já Não, capta a só energia pela dela. proximidade. Eu começo a bocejar. Aí eu já sei. Eu já sei. E aí eu vou desejando coisas boas, sabe? Você já vai A energia, falo, devolvendo nossa, em acho que ela forma tá de coisa. precisando disso, tal. Faço a minha oração. Muita gente não sabe, mas eu oro lá todos os dias na minha maca, no trabalho, para Deus abençoar todo mundo que pisa ali, para que se sintam bem. E a resposta não é diferente, né? É sobre isso. Mas gratidão pela tua entrega, por tudo que você nos ensinou aqui, nos Eu que trouxe hoje. agradeço. Amei. E Agradeço agradeço muito. muito pela oportunidade, né? Desse bate-papo aqui, da gente estar podendo trazer isso para essas pessoas que. Quantas pessoas às vezes estão precisando disso que você contou aqui hoje, às vezes está buscando um profissional e não está achando um profissional certo, então entender, né? Tipo, você não fechou teu coração? Sai, vai procurar outro e entenda, né? Se conhecer, se sentir, se olhar, se ver, Com certeza. porque você em primeiro lugar. Que a Isso. própria palavra de Deus fala, né? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem que você tem que amar primeiro? Você. E não é egoísmo. Não é. Temos que desmistificar isso. Não é ser Tá egoísta. escrito, né? É bíblico. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Mas como que você vai amar o próximo se você não se Com ama, se certeza. você não se cuida? Você pode até tentar dar amor para aquela pessoa, mas você não vai estar entregando o melhor que você poderia. Não é o seu melhor. É Então é isso. sobre isso. Muito obrigada, Vivi. Palmas para Adorei. você Obrigada. pela entrega. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Estou muito feliz, estou muito grata mesmo pela tua presença aqui. Eu falo assim que é isso, né? Deus une propósitos. Com certeza. Você olhou, falou, eu já aceitei, já fechei a agenda de hoje, lembra? E falei, é um compromisso inegociável. Senti de estar aqui. Querendo ou não, foi o que você disse. Acho que o nosso propósito é levar isso para muitas pessoas, né? Exatamente. E palmas para você que está aí nos assistindo, que está acompanhando, aprendendo. E antes de mais nada, você está aqui aprendendo, mas não adianta só aprender, tem que colocar em prática, tem que fazer. Então, o que você aprendeu aqui, aprenda hoje. Ó, uma dica básica que a gente deu aqui: aprenda a dizer não. Isso mesmo. Quando necessário. Então, você vai ver a mudança que isso vai causar na sua vida. Causou na vida da Bia e ela está sendo grata por isso que ela fez. Então, vão sair pessoas da sua vida que não precisam estar na sua vida. É isso. E aceite, deixa aí, que vai vir pessoas muito melhores. Que vai agregar muito no nosso caminho, né? Exatamente. E é isso. Quando eu desprendi dessas pessoas, apareceram pessoas tão maravilhosas. Começa a fluir, né? E palmas para Deus, né? Que Com esteve aqui certeza. constante com a gente, nos fez de instrumento de transbordo, de transformação. Com certeza. E é sobre isso. O
propósito do Palmas para você é isso, trazer a nossa transformação para quem está nos assistindo e ajudar, né? É plantar, a gente está plantando sementinhas que vão ser germinadas, eu tenho certeza, muitos frutos. Eu concordo com isso. E é sobre isso. Gente, vamos terminando mais um Palmas para você. E não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, comenta. Vai estar aqui o meu Instagram, o Instagram da Bianca. Então, vocês já se inscrevam no canal dela, no meu canal, na clínica, que a gente vai colocar todos os canais aqui para você. E já entra e aprenda. Igual, por exemplo, muitas das vezes fala, eu não tenho dinheiro para pagar uma sessão na clínica da Bianca. Manda um Instagram, um direct para ela. Com certeza. Conversa com ela, porque ela já falou aqui que ela faz esse atendimento para as pessoas. Com certeza. Então, é sobre isso. Às vezes você olha... Falar, eu não tenho condição. Ontem mesmo, a minha diarista estava em casa e eu falei para ela que eu tinha ido numa loja e eu mostrei a foto da loja. Ela falou assim, eu nunca entraria nessa loja. Eu falei, mas não entraria por quê? Ela falou assim, porque eu acho que eu não tenho dinheiro para comprar lá. Eu falei, você nunca vai saber se você tem se você não entrar. Com certeza. E às vezes a pessoa se acha muito, limita, né? Das coisas. E não é sobre isso, é de se valorizar, né? E eu falo assim, entra. Às vezes você fala assim, não vou ter dinheiro para comprar. Eu falo, muitas das vezes você compra um daquele que você gostou, parcela, e daí você volta depois e você vai ver que, na verdade, não é tudo aquilo que você imaginava, não é tudo aquele preço que você imaginava que você não ia ter condição. Com certeza. E, na verdade, eu falo, a condição tá aqui, ó, dentro da nossa cabeça, isso. dentro da nossa mente. Então... Você tem condição, basta você decidir. Então, tenha decisão. A condição está na decisão. Com certeza. Então, vamos terminando aqui. Mais um Palmas para você. E um grande beijo. Que Deus te abençoe.